Um pouco sobre a espiritualidade e a teologia que a gente acredita, né? Então, deixa ela aí, é o meu petizinho. A liturgia de hoje, ela nos leva para o Evangelho de Marcos, como a gente leu aí, né? No capítulo 6, do 30 a 34. É aparentemente uma narrativa simples, que a gente já leu e releu, mas hoje eu vou convidar vocês para a gente fazer um mergulho mais profundo, né? Então, assim, o tema que eu escolhi, que está aí, é a espiritualidade que nos habita como lugar de descanso, né? A partir dessa inspiração do Evangelho de Marcos, do 6 ao 30, 34. Então, o Evangelho da liturgia de hoje nos convida a refletirmos sobre a nossa interioridade como lugar de descanso, por ser um lugar de comunhão com Deus e com nós mesmos. Falar de interioridade é falar dessa busca de autoconhecimento, né, de atenção plena, autodescoberta, que é muito usado na psicologia. E aí também é a dimensão da espiritualidade, né? A gente vai ver quem que dá essas referências para a gente também. Essa espiritualidade que nos habita. Então é um convite ao descanso nas nossas dimensões bio, psico, sócio, espiritual, do ser humano inteiro e que nos inclui, porque nós somos esse ser humano que somos compostos por essas dimensões, né, que é bem complexo para a gente harmonizar. Né? Tem que ir para a academia para cuidar do corpo, tem que ir para a psicóloga para cuidar da mente. E também tem que alimentar a dimensão da espiritualidade. É uma dimensão que sustenta também as outras, porque ela dá sentido de vida, né? Então a gente vai aprofundar um pouco nisso daí. E também essa pequena narrativa, ela nos faz um convite para a gente perceber a importância do cuidado pastoral, né? Compassivo, como urgência da missão, de continuarmos testemunhando e falando dessa boa nova que a gente acredita. Por isso que a gente se reúne aqui e continua aqui, né? Então, assim, esse texto ele tem dois eixos de leitura muito importantes. Esse convite ao descanso, para a gente recuperar as nossas forças, para depois a gente seguir na missão, porque a missão é urgente. Porque a gente está numa grande crise do nosso tempo, crise de sentido, as pessoas não sabem por que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida, né? Então esse texto ele é muito profundo. E aí, antes de iniciar, eu gosto muito da linguagem poética. Então eu fiz pequeno recorte sobre a espiritualidade do descanso a partir dos Salmos. A Fabiola nem sabia, mas ela colocou o Salmo 23, que é um dos primeiros, né, que a gente tem. O Salmo 23 é muito conhecido, né? Que é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Pois bem, no versículo 2, e aí eu fiz um joguinho aqui, eu peguei 3 traduções diferentes para a gente observar como quem traduz modifica os verbos, mas não perde a essência da mensagem, porque a palavra de Deus é essa mensagem profunda de espiritualidade, e a gente não pode ler ao pé da letra, porque são traduções, e se eu comparar 15 Bíblias, cada versículo vai ter um verbo ali para descrever aquele mesmo sentimento e aquela mesma emoção. Então, por exemplo, no Salmo 23, versículo 2, fala assim, numa das versões: em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Já uma outra fala assim: em verdes pastagens me faz reclinar, para águas em lugares de repouso me conduz. Uma outra: em pastagens verdejantes faz-me deitar, para águas repousantes me conduz. E aí a gente também conhece muito o Salmo 37, que é muito cantado, é bem conhecido esse daí. O versículo 7 fala assim: silencie diante de Javé, espere nele. Acalma-te junto ao Senhor, permanece em sua expectativa. E uma outra versão: descansa no Senhor e espera por Ele.
Quase todo mundo conhece essa, né? Pois bem, então são salmos que fazem esse convite para a gente descansar em Deus. E a gente vai aprofundar que descanso é esse que a gente precisa ter, né? E aí o Salmo 91, versículo 1. Você que habita no esconderijo do Altíssimo e se abriga na sombra de Shaddai. Uma outra versão. Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo e pernoita na sombra do Todo-Poderoso. Uma outra versão. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Essa é a mais conhecida. Tá, obrigado. E o Salmo 94, versículo 13, fala também assim: darás a ele repouso em seus dias de angústia. Uma outra versão, para acalmá-lo nos dias do mal. Uma outra, para dar-lhe descanso dos dias de infortúnio. Então, a linguagem poética dos Salmos, ela está recheada de convites para a gente mergulhar nesse descanso do Senhor, né? E acalmar o nosso coração, sossegar, aquietar, de saber que eu sou Deus. Aí tem o Salmo 139, que é belíssimo para acalmar os nossos corações. Eu sempre falo, o Salmo 139 ele é muito importante para a gente relembrar quem nos fez, né? Que ele fala assim que Deus sabia de tudo e já conhecia os meus rins, todo o meu esqueleto. Então, assim, para a gente se acalmar e descansar, que foi Deus quem nos fez, né? Então, é também um grande convite para a gente descansar em Deus. Então, eu vou só reler mais uma vez o Evangelho da liturgia de hoje, que é em Marcos 6:34, que fala assim: e os apóstolos reuniram-se na companhia de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Diz-lhes então Jesus, né? Vinde, retirai-vos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram tantos que vão e vêm que nem tinham tempo para comer. E partiram no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. E muitos viram-nos afastarem-se e perceberam para onde iam. E a pé de todas as cidades acorreram àquele lugar e chegaram primeiro que eles. E ao desembarcar, Jesus viu uma multidão numerosa e condoeu-se deles e teve compaixão deles. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Então, dessa narrativa, eu selecionei duas partes para a gente aprofundar, né? A primeira parte, descansar um pouco, a nossa interioridade como lugar deserto, que exige silêncio, descanso, comunhão e espiritualidade. Não é fácil a gente acessar essa interioridade. A psicóloga sabe muito bem disso. São anos de terapia e de igreja para a gente poder acessar esses lugares desertos. E aí a gente precisa de silêncio, descanso, comunhão e espiritualidade. Aí o pessoal, o Bruno, para passar só mais um slide, eu escolhi essa imagem tão bonita e conhecida, né, que é uma obra de arte do Van Gogh, né, que fala sobre o descanso após uma manhã de trabalho, né, depois do almoço, aquele soninho. Então, assim, vamos ficar com essa imagem de fundo para a gente agora introduzir o assunto. A gente ainda vai aprofundar, isso aqui é só a introdução. Então, eu escolhi para nos ajudar a leitura desse livro aqui, do Leonardo Boff, chamado Espiritualidade e um Caminho de Transformação, certo? Então, li, reli e fiz um pequeno resumo para poder trazer para vocês, tá? Então, nesse livro, né, um ponto de partida para falarmos sobre a espiritualidade é pensar sobre as demandas do nosso tempo presente pelo sentido de viver, as carências de sentido, né? Então, a gente vive num tempo de muita carência de sentido. As pessoas estão em crise porque elas não sabem qual o sentido do meu viver. Eu existo para quê, né? Então, assim, e isso vai acompanhando todos os ciclos da vida da gente. Quando a gente é jovem, tem essas crises. Quando a gente já está mais maduro,
ou já se aposentou, tem outras crises, porque é o sentido da vida, é o sentido da existência, é uma coisa muito profunda, né? Então, assim, o excesso de emoções, de informações, de expectativas, de solicitações está nos atropelando e empurrando-nos para um estado de fadiga. E aí eu me lembro de outra leitura da Sociedade do Cansaço, que aquele autor fala que nós estamos vivendo o excesso do desempenho, né? E isso está levando a gente para esse lugar de depressão, de ansiedade, porque eu tenho que ter o desempenho da excelência, que alguém definiu esse parâmetro. E esse não é um lugar muito saudável, né? Pois bem, então Leonardo Boff, sabiamente, conversando com Dalai Lama, ele pergunta o que é espiritualidade. E aí o Dalai Lama responde: espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Tá vendo como eu falei no início? Espiritualidade tem tudo a ver com interioridade, né? A gente ainda vai chegar ao ponto para diferenciar de religiosidade, né? Que a gente está mais acostumado com essa linguagem de religiosidade. Mas olha só, espiritualidade tem a ver com mudança interior, tudo aquilo que transforma a minha interioridade. E essa espiritualidade, ela está relacionada às qualidades do espírito. Eu estou falando de espiritualidade. Então, que espiritualidade é essa, né, Esther? Qualidades do espírito. Que qualidades são essas? A gente já tem uma dica na palavra de Deus, que são os frutos do espírito, né? Mas aqui o Leonardo Boff aponta essas qualidades do espírito que transforma a nossa interioridade: é o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, e assim, né, segue nessa linha de tudo aquilo que produz vida e produz sentido para a sua existência. Ele fala também que agora sou eu falando, desculpe. A espiritualidade responde pela qualidade de sentidos da nossa vida. Ela é um modo de viver em tudo aquilo que atuamos. Implica-nos em relações responsáveis. É a integralidade do nosso ser. Então, a espiritualidade, ela está nesse âmbito que faz esse conjunto dessas dimensões que faz esse ser inteiro, que somos nós. Dimensão bio, psíquico, sócio e espiritual. Tudo bem até aí? Certo? Pois bem, o Leonardo Boff ainda afirma que a espiritualidade essa parte é bem importante, porque ele vai diferenciar espiritualidade de religiosidade, que a gente tem um recorte muito grande na nossa cultura de religiosidade e uma carência muito grande de espiritualidade. Então ele fala assim, espiritualidade, né, tem a ver com a experiência, não com doutrina, não com dogmas, não com ritos, não com celebrações, que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-la, alcançar a espiritualidade. Então ele fala o quê? Percebemos aqui que o lugar da religiosidade é potencializar a espiritualidade, ou seja, esses caminhos institucionais da doutrina, dos dogmas, dos ritos, das celebrações, são caminhos importantes, mas eles são caminhos para potencializar a espiritualidade, mas ela não é a espiritualidade em si, né? E um cuidado que a gente tem que ter é que a religiosidade ela não pode tornar cativa nem refém a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela nos pertence, não pertence a igreja nenhuma, mas você pode expressar essa espiritualidade, você pode potencializar a partir de uma escolha espontânea, livre, dentro de uma religiosidade, de uma religião como nós, por exemplo, eu escolhi a religião cristã, evangélica, protestante, católica, para expressar a minha espiritualidade que já me habita, né? Então a espiritualidade nos habita. Pois bem, o Boff ainda afirma que espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo e com o próprio coração.
e se traduz pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro e pela responsabilidade e pelo cuidado. A espiritualidade é uma dimensão profunda do nosso ser e por isso ela se dá numa integralidade com todas as nossas dimensões, né? Bio, psico, sócio, espiritual, e gerando sentido dentro dos ciclos da nossa vida, né? Esse sentido que vai atravessar toda a nossa existência. Como a gente já falou aqui, quando eu estou jovem, a minha vida tem determinados sentidos. Adulto, outros sentidos. Na terceira idade, outros sentidos. Quando chega a velhice, outros sentidos. E a gente é sempre atravessado por essa busca de sentidos, né? Na nossa existência como um todo. Nós somos seres espirituais, por isso encontramos Deus dentro da nossa interioridade, que é a nossa espiritualidade, que é essa arte de viver e existir. E aí eu escolhi um exemplo bem concreto e bem próximo da gente, de uma que me tocou muito quando eu vi no RJTV. Isso foi em abril de 2024. Vocês vão relembrar isso daí. A escritora Rosiana Murai é uma carioca de 73 anos, moradora de Saquarema, Rio de Janeiro. Ela sofreu um ataque de pitbulls enquanto fazia uma caminhada perto da sua casa e perdeu um braço, né? Ela perdeu um braço, isso foi em abril de 2024. Essa senhora, né, essa escritora Rosiana Murai, ela revisita a sua dor e gesta ainda no hospital o seu mais novo livro de poesia infanto-juvenil, chamado Braço Mágico. Não sei se vocês já ouviram falar desse livrinho, está fazendo maior sucesso aí. Inspirada nos seus 2 netos, pois sentiu a necessidade de transformar em um ato poético a sua tragédia. Olha só, que interessante, que marcante. Este livro fala sobre uma avó que conta para os seus netos que teve um acidente e perdeu um braço. Mas com poesia, ela transforma o membro que está faltando em um braço mágico que fará novas e belas coisas. Então, assim, isso aqui é muito tocante. Quando eu vi isso, me emocionou profundamente, né? Então, assim, essa capacidade que a nossa espiritualidade nos dá para a gente estar sempre reencontrando novos sentidos. Perdi um braço, perdi uma perna, mas tem algo profundo dentro de mim, como rios de água viva ali, ó, fluindo. Isso é espiritualidade, né? Pois bem, gente, então eu já concluí a visita que a gente fez ao livrinho do Leonardo Boff, certo? Foi só a introdução. E agora a gente vai aprofundar esse tema com outro livro, que é do José Tolentino Mendonça, A Mística do Instante. Esse livro é muito profundo. Ele fala sobre como a gente vai se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa interioridade no nosso tempo presente. E para isso, para vivermos uma espiritualidade do tempo presente. Então eu escolhi José Tolentino, o livro é esse, A Mística do Instante. Certo? Pois bem, o nosso grande desafio, aí ele fala, né? Aqui também é um pequeno resumo do livro para facilitar a nossa conversa hoje. O nosso grande desafio do século XXI é a depressão e a ansiedade. E aí ele fala que é também o nosso desafio nos atirar nos braços da vida, que é Deus, e ouvir aí o bater do coração de Deus em ressonância com o bater do nosso coração. Os sentidos do nosso corpo abrem-nos à presença de Deus no instante do mundo. A cada dia voltar a olhar tudo pela primeira vez, encantado, deslumbrando-se com a surpresa dos dias. Aí ele vai fazendo já esse convite para a gente, né? Então Tolentino aqui, nesse livro A Mística do Instante, ele vai usar, ele chama a pedagogia da reativação dos sentidos, habilitar os nossos sentidos corporais para nos levar para a espiritualidade, que é essa arte integral do ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão, como sentidos corporais que nos conectam com a nossa espiritualidade do tempo presente. É fantástico esse livro, entendeu? Pois bem, então redescobrir o tato.
ele fala assim: o tato conecta-nos com o tempo e a memória, permite que existam encontros. E aí ele dá aquele exemplo clássico, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, que Jesus grita no meio da multidão: quem me tocou? Né? Olha a importância do toque. Jesus sentiu a mulher tocar nele, alguém tocou Jesus. Então o toque, ele é responsável pelos encontros. O toque de Jesus reconstrói a nossa humanidade, né? E o seu toque nos cura em sabermos que somos tocados, no sentido de encontrados, assumidos, aceitos, reconhecidos, resgatados, abraçados. Não é só a cura, o milagre supera a cura. O milagre daquela mulher que tocou Jesus é, como o Tolentino fala aqui, no sentido de ser encontrada, de ser assumida, de ser aceita, de ser reconhecida, de ser resgatada, de ser abraçada. Ela ficou curada fisicamente, mas existe um milagre muito maior do que a cura só do corpo. E isso também é importante para a gente se abrir para essa espiritualidade, né? Que o milagre supera a cura. Agora vamos regressar ao paladar. A gente que gosta muito de comer, né? Que é normal, que é maravilhoso. Aí ele cita Rubem Alves, né? Diz assim: a sabedoria, tal como o paladar, é uma arte do desejo, né? A arte do desejo, olha, o paladar. Quem gosta, o chefe. E aí começa a recomendação do Tolentino, como a gente pode, a partir do paladar, se conectar com a nossa espiritualidade. Pois bem, ele fala: sem lentidão não há paladar. Primeira recomendação. Por quê? O processo de degustação, né? Gessé está aí, pode explicar depois, no outro momento, o que é esse processo de degustação, que tem que ser lentamente, as pessoas apreciando cada comida que ele vai apresentando e tal e tal. Então, sem lentidão não há paladar. E aí a gente também pode trazer para a dimensão da espiritualidade, como a gente fala aqui, uma leitura orante da Bíblia ou exercícios espirituais de contemplação. Eu até coloquei no grupo hoje 2 pequenos textos, exatamente porque eu ia falar sobre isso, né? Então, um é orientando o passo a passo, como é que a gente faz uma leitura orante da Bíblia, né? E também tem uma versãozinha para os jovens, que aí eu coloquei os 2, né? Porque no mundo protestante, evangélico, a gente não é muito acostumado com esse tipo de leitura orante da Bíblia. É mais no mundo católico. Mas é tão maravilhoso que a gente tem que trazer para a gente também, né? Então lá no grupo ficou a dica, no passo a passo, como fazer essa leitura orante, uma leitura contemplativa, e tudo está relacionado a isso. Como a gente pode saborear a palavra de Deus, e sem lentidão não há paladar. Então tem que ser de uma forma lenta, né? Consciente e meditativa, né? Pois bem, ele fala assim: saborear Deus tem a ver com uma relação direta de como eu irei nutrir as minhas relações com os meus irmãos e irmãs. E aí eu, sempre no finalzinho de cada parte dessa aqui, vou deixar uma pequena provocação, reflexão para a gente. A primeira é: que doçura tem as nossas vidas, né? Então, se a gente está falando de regressar ao paladar, então que doçuras tem as nossas vidas, né? As nossas vidas, eu comigo mesmo, eu com o outro, com a outra pessoa, nas minhas relações, né? E agora a gente revisita o olfato. Os lugares têm uma personalidade olfativa que deve ser cuidada, pois ela traduz a memória e o afeto pelo nosso habitat de origem. Por exemplo, quem não se lembra do cheirinho do bolo quando a mamãe fazia, né? E quando você entrava na cozinha, já sentia aquele cheiro do bolo, do doce que a mamãe estava fazendo ali. Então isso é uma memória olfativa, né? Que nos conecta também à espiritualidade. Você está vendo como é amplo
a espiritualidade ela é potencializada pela religiosidade, mas ela não é religiosidade. Aqui é um recorte religioso, que também habita a espiritualidade, mas são coisas distintas. Isso é importante a gente atentar. A vida vivida no amor configura-se como um precioso perfume derramado. A unção dos pés é a virtude da hospitalidade. Como a outra pessoa saiu, e aí sim. Então, uma pergunta seria: como a outra pessoa saiu mais forte depois que me encontrou? Como eu falei, que doçura a minha vida, né, está passando para as outras pessoas. E como uma outra pessoa se nutriu a partir do nosso encontro. Essas perguntas elas são bem importantes. E agora, o penúltimo tópico, retornar à audição, né? Não é fácil, essas etapas aqui não são simples não, né? Entendeu? É todo um trabalho diário, de muita contemplação, oração e terapia, e vem aos cultos também, que aqui a gente se alegra e canta. Então é todo esse caminho. Retornar à audição, o Tolentino fala, não há apenas uma escuta com os ouvidos. Às vezes a gente escuta só com os ouvidos. E aí ele fala que isso é uma escuta embotada. Você não está escutando nada. É uma escuta embotada. Mas, que escuta embotada é essa? É quando a gente ouve, mas não escuta, né? Mas há também uma escuta com o coração. E que escuta é essa? É uma escuta profunda, com atenção plena. É a escuta que a gente faz com o sentido do coração, quando eu acolho os significados. Uma pessoa me encontra aqui no corredor e fala uma coisa para mim. Então, se eu escutar com uma escuta embotada, eu vou só ouvir, mas eu não vou escutar. Mas se você para e acolhe o significado do que aquela pessoa está dizendo, você está escutando com o coração, é o sentido do coração. Olha a diferença, né? Então isso é muito importante para a gente como pessoa, para a gente como igreja, nas nossas profissões também, né? Para que a gente possa abrir os nossos ouvidos, né? E que esse ouvir ele seja feito com o coração, que eu possa acolher a dor do outro de fato e dizer, eu vou orar por você, mas de fato, mas não só para dizer, eu vou orar por você porque já se padronizou dizer isso e responder assim. Não, escute com o coração, acolha o significado da dor daquela pessoa, o que ela está sentindo. E a gente nunca pode diminuir a dor de ninguém. Às vezes a pessoa está chorando muito porque perdeu o petzinho dela, ou o outro porque perdeu um ente querido, né? Assim, uma pessoa e tal. Então, assim, é tudo importante. Então, acolha o significado, né? Então, ele fala que a escuta, o sentido da escuta tem a ver com a prontidão, né? A gente até já falou aqui outras vezes, qual a minha disponibilidade interior para ouvir essa pessoa, para acolher aquela outra pessoa? Será que eu estou com disponibilidade ou eu estou preocupado com a minha agenda, que amanhã é segunda-feira e eu tenho uma audiência no fórum e eu tenho que resolver um monte de contrato? Pois bem, essa é a nossa dificuldade, porque a nossa mente, quase a metade dos nossos pensamentos é tudo distração, né? Então tem que trazer para o tempo presente para a gente poder acolher de fato essa pessoa que está atravessando o nosso caminho. Esse é um grande desafio, né? Então, como escutar e acolher as palavras que nos edificam, né? A gente pode ficar com essa provocação. E aí o último sentido corporal que o Tolentino nos convida é sobre a visão. Sobre a visão. Abrir a visão. A visão é uma dimensão de reflexividade. É o olhar-se. Ah, como é difícil a gente se olhar e descobrir os nossos defeitos, erros, imperfeições, né? Por isso que nem todo mundo quer fazer terapia, né, Júlia?
O olhar é essencial para nos lançarmos na aventura da procura de sentido para a vida. O modo como vemos decide a qualidade do nosso viver. Isso é tão importante, né? O modo como vemos decide a qualidade do nosso viver. E ele já aprofunda que unir dor e alegria na mesma visão da existência são aprendizagens que nos fazem acrescer a profundidade da vida. Olha que frase profunda, certo? Unir dor e alegria na mesma visão da existência são aprendizagens que nos fazem acrescer a profundidade da vida. Aqui por quê? Porque a gente também vive numa sociedade tem até um outro livro desse mesmo autor, da Sociedade do Cansaço, Sociedade Paliativa. Ele fala sobre a dor total e diz que a grande dificuldade da nossa sociedade é reconhecer que existe dor e sofrimento, né? Então, é uma sociedade que escolheu o caminho da vida feliz e dessa excessividade positiva do Instagram, né? Ele fala de vida instagramável. Todo mundo hoje tem a vida instagramável. Se eu estou no restaurante, a minha taça de vinho para dizer que eu estou ali. E aí tem uma grande negação da dor. Só que a dor nos atravessa e ela é real, né? Então, assim, é muito importante a gente unir dor e alegria na mesma visão da existência, como uma aprendizagem para nos levar para essa profundidade, né, do sentido da vida. Contemplar pressupõe a demora do olhar, por isso que tem que ser com calma, para a gente poder enxergar, e ao direito de esperar. Quantos olhares novos esta presença dessa pessoa provocou em mim? Então a gente também pode se perguntar, né? Essa pessoa que eu estou conhecendo agora, essa pessoa que está trabalhando comigo, essa pessoa que chegou na igreja agora, esse olhar, como ele está me atravessando. E aí, para concluir essa parte da visão, Jesus viu Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19. E Jesus viu Zaqueu para além da sua profissão, que era um cobrador de impostos. Por quê? Porque para o olhar de Jesus não existe invisibilidade. Será sempre um olhar que nos enxerga. E é fantástico isso, né? Então, assim, ele não torna invisível ninguém. Ele localiza, né? Você está aqui em cima da árvore, desce aí logo. Eu quero te conhecer. Quero jantar na tua casa hoje. E vai se aproximando e produzindo o que a gente chama a cultura do encontro, né? Tolentino, finalizando essa parte, diz que a mística do instante pede para tomarmos mais a sério a nossa humanidade como narrativa de Deus que vive neste mundo. Instante é onde a eternidade toca o tempo, e a mística é esse lugar da revelação dessa divindade, onde nasce essa liberdade. Pois bem, precisamos nos reconciliar com o tempo para podermos contemplar, nos deliciarmos com a audição e o sabor, para sentirmos o perfume daquilo que passa, para tocarmos aquilo que permanece. Para isso, é preciso descobrirmos amados por Deus, pois o amor é o verdadeiro despertar dos sentidos, é um abrir-se e um romper o círculo do isolamento, é um habitar esse milagre que é conseguirmos estar plenamente conosco e com o outro. Então, para a gente habitar o tempo presente, esse é o grande convite da gente reativar esses sentidos, os nossos sentidos corporais, e não deixar as coisas serem muito triviais, né? Isso, ser mais profundo, né? Na hora da sua refeição, fazer ali um momento de contemplação, de agradecimento, né? E nesses outros tópicos que a gente falou. Para concluir essa parte do José Tolentino, eu trouxe a poesia do Fernando Pessoa, que fala o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes, assim
Em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Né? É belíssima essa poesia bem pequenininha. Poderia passar, Bruno, mais uma? E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu fiz no início desse mês. Aqui é uma foto do mosteiro de Itaici, que fica na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Esse mosteiro é dos padres jesuítas. Então eles abrem o mosteiro em alguns períodos do ano para a gente poder fazer um retiro de descanso e de contemplação, de oração. Então, eu trouxe a foto só para fazer a divulgação e dizer que foi muito especial. São retiros de 8 dias, você fica em silêncio 8 dias, não conversa com ninguém, certo? E durante o dia você fica livre nesses jardins, é super grande lá o espaço, para você ficar orando, contemplando, lendo um texto, e inclui tudo, né? Os quartos individuais, tudinho, as refeições, e depois de 8 dias você pega sua malinha e volta para a sua realidade. Mas é uma experiência tremenda, porque é muito difícil ficar em silêncio, né? Porque a gente gosta muito de falar, não é não? Pois bem, mas aí fica a dica, é um espaço belíssimo, perto da gente aqui também, certo? Então, gente, tudo isso que eu trouxe é para também agora, como o Salmo 23 que a gente leu hoje, né, profundamente, esse convite ao descanso é para que as minhas forças sejam renovadas, está lá no Salmo 23, né? Ele leva você para as águas tranquilas e para você poder recuperar suas forças. E também está aqui na narrativa que a gente leu. Tudo isso falado até agora para abraçarmos o ID e proclamar o Evangelho. Pois o descanso é um pré-requisito para um cuidado pastoral consciente da urgência da missão, onde a escuta será atenta e os nossos corações serão compassivos pelas pessoas que buscam sentido para viver. Então, toda essa história que a gente trouxe, conversou aqui, é para que o nosso coração possa se abrir em compaixão pelo outro e que a gente perceba a urgência dessa missão de levar a boa nova, que é o Evangelho que a gente acredita, que resgata a dignidade das pessoas, a vida das pessoas, nesse sentido, e no tempo presente. Por isso que eu fiz questão de trazer a reflexão do José Tolentino, porque a nossa salvação, ela começa aqui no tempo presente, e lógico que tem uma reserva escatológica para depois, mas isso fica no âmbito do mistério, mas a nossa salvação, ela começa aqui, e nessas dimensões, recuperando toda essa dimensão da espiritualidade, como eu me relaciono com o outro e com os meus sentidos. Então, foi isso que Deus colocou no meu coração. Preparei essa mensagem para vocês, a partir desses teólogos muito importantes, e fica o agradecimento, né? E muito obrigado, e se quiser continuar.